Olá, aqui estamos novamente juntos para nossa última videoaula da semana, que beleza. Agora a gente vai entender como estilizar tabelas, né? E aí o tempo restante na semana em relação à nossa disciplina, você vai se dedicar aí à construção da sua página, né? Do seu site, na verdade, My Self Book, tá bom? Então vamos lá? Olha só, estilizar a tabela também é muito simples, né? E vale lembrar que eu não estou mostrando aqui o uso das propriedades que nós já estudamos, mas vale lembrar que a cada nova propriedade que a gente vai aprendendo, a gente pode pensar em utilizar essa propriedade em conjunto com outras para montar regras mais elaboradas e criar estilos que sejam realmente muito bacanas visualmente para o nosso documento HTML, tá bom? Então, eu estou focando, claro, nas propriedades novas que eu estou mostrando para você, né, ao longo dessas videoaulas, mas lembre-se, né, a gente pode explorar outras propriedades já estudadas e você pode ir além, você pode fazer pesquisa de novas propriedades que a gente não chegou a estudar e nem vamos estudar aqui durante as nossas aulas, para poder ir acrescentando e trazendo mais elementos que vão tornar tudo muito mais interessante, tá bom? Muito bem. Então nós temos aqui na nossa página uma tabela. Ela está aqui, ó. Essa nossa tabela, ela tem, né? A primeira linha dela é a linha de cabeçalho, tanto é que nós usamos aqui um elemento TH, né? O table header, né? Para a gente saber que esse aqui é o cabeçalho da tabela. As demais linhas têm os TDs, ou seja, as células de dados, né? Que é o mais comum numa tabela. E é isso que nós temos aqui, tá bom? Então a gente agora vai fazer algumas formatações, a começar do seguinte. Normalmente, numa tabela, a gente quer que ela tenha bordas, tá? Não é algo obrigatório, mas às vezes a gente pode desejar que elas tenham uma borda. A gente já aprendeu a definir borda, certo? Então, eu vou colocar aqui border, vou usar a propriedade border, que é aquela propriedade resumida, né? Onde a gente vai especificar o quê? Nessa ordem. A espessura da borda, então vou colocar uma borda bem discreta, 1 pixel. A gente vai definir se essa borda, né? Qual que é o estilo dela, se é uma borda sólida, se ela é tracejada, né? Se ela é pontilhada, como é que a gente quer? No nosso caso aqui eu vou colocar sólido. E finalmente, qual que é a cor dessa borda? Eu vou deixar como black mesmo, tá bom? Ó, então deixa eu tirar aqui, vou salvar, né? Vou salvar e nada aconteceu, né? Vamos ver aqui por que nada aconteceu. Já deveria ter exibido aqui pelo menos a borda externa da nossa tabela. Opa, na verdade ele não tinha salvo ainda, né? Foi uma falha aqui no meu teclado. Pronto, agora sim eu salvei. Só que aí olha o que aconteceu. Né? A gente definiu uma borda, ele realmente criou uma borda para a tabela, só que ficou só em torno da tabela. Mas eu queria que essa borda ela também pudesse criar as linhas internas, né, para a nossa tabela. Só que aqui é o seguinte, como eu utilizei apenas o seletor table, ele só aplicou isso ao nosso elemento table. E o elemento table é aquele que define uma tabela, né, sem se preocupar com a estrutura interna dela. Por isso que ele fez a borda apenas externa. Então, olha só, na verdade, a gente agora precisa pedir para ele definir uma borda para cada um dos elementos. Então, vamos supor, para cada célula. Então, tem aqui ó, as células TH e as células TD. Quando a gente pede para ele criar a borda interna para cada uma das células, aí sim a gente vai ter, né, as divisórias também internas para cada linha, para cada coluna, e vai ficar bem bacana, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, eu preciso dizer que a borda ela também precisa ser pintada dentro de cada uma das células de cabeçalho. Nós temos duas, né? Essa onde está a nota e essa aqui onde está escrito descrição.
Então a gente faria a mesma coisa, né? E quando eu salvo, olha só, já apareceram as bordas aqui. A mesma coisa a gente poderia, vou até copiar e colar aqui, né? Fazer também para as células de dados, que são todas as demais que nós temos aqui, ó. Então vou salvar, olha que interessante. Não se preocupe, por enquanto está aparecendo aí uma borda dupla, né? Mas o mais importante aqui é você verificar, ó, que ele realmente ele criou uma borda em torno desse TH, depois uma borda em torno desse TD e assim por diante. Mas daqui a pouco a gente vai resolver isso, tá bom? Só que aqui você pode ter olhado e falar, nossa, professor, mas que coisa, né? Ficar repetindo essa propriedade com os respectivos valores 3 vezes, né? De repente eu resolvo mudar um, tem que mudar em todos os outros. Ficou ruim isso aqui, realmente ficou muito ruim isso aqui, né? Porque eu estou repetindo exatamente a mesma propriedade com os mesmos valores, ou seja, a mesma regra para 3 elementos diferentes. Não dá para melhorar isso? Com certeza, aliás, nós devemos melhorar isso. Olha só, como eu quero aplicar aqui a mesma regra para 3 elementos diferentes, eu posso então colocar esses seletores todos juntos. Olha só, eu posso dizer o seguinte, olha, eu quero que essa regra seja aplicada a table, mas também, olha só, vou colocar uma vírgula aqui agora, eu também quero que seja aplicada para os TH e também quero que seja aplicada para os TD. Olha que legal, né? E aí eu posso tirar tudo isso aqui, olha como já melhorou e salvo, olha, o efeito é exatamente o mesmo. Atenção, né? Na videoaula anterior eu ensinei você a diferenciar, por exemplo, os itens de lista da lista não ordenada com a lista ordenada. Então eu mostrei para vocês como que a gente fazia mesmo, isso aqui, ó. Né? Então vou salvar aqui, olha só. Nesse caso, o padding left está sendo aplicado somente aos itens da lista não ordenada. Então tá aqui, ó, aqui tem um padding left, aqui já não tem mais, ó, porque ele entendeu que são os itens da lista, os itens da lista, né? Enrolou toda a língua aqui agora, somente da UL dessa lista aqui. Veja que aqui eu não uso vírgula, aqui a gente usa um espaço, né? O espaço eu uso quando eu quero delimitar. Olha, eu estou formatando aqui os elementos, né, que fazem parte de um outro elemento maior. É o que a gente fez aqui. Agora, quando eu quero aplicar uma mesma regra para mais de um elemento, aí eu uso vírgula. Então, para dizer, olha, para table, para os elementos TH e para os elementos TD, eu quero aplicar exatamente essa mesma regra. Tá bom? Tudo bem? Então eu vou voltar aqui, era só para a gente fazer essa diferenciação. É importante que você tenha isso em mente, né? Porque às vezes no seu projeto você vai precisar brincar com essas coisas e aí você precisa ter bem claro aí, olha, quando eu uso a vírgula, quando eu não uso a vírgula, conforme eu acabei de explicar. Tá bom? Muito bem. Entendido isso, o que a gente tem que fazer agora? Essa borda está esquisita, né? A gente tem que juntar essas linhas para que ela fique uma única linha e a coisa fica muito mais bonita. Isso aqui é extremamente simples de se fazer. Muito, muito simples mesmo, tá bom? Eu posso aplicar a tabela essa regra aqui, ó. Tem um tal de border collapse, onde a gente define a propriedade collapse, e olha o que aconteceu quando eu salvo. Agora sim a nossa tabela ficou bonita, né? Agora tá alinhadinha, bonitinha, né? As divisões estão bem juntinhas, ficou bacana. Certo? Tudo bem? Ih, professor, mas essa tabela tá meio esquisita, né? Ela tá aqui, tá pequena, ela podia preencher o espaço todo da página. Dá para alterar o tamanho, o comprimento de uma tabela? Tranquilamente, né? Aliás, você já até conhece a propriedade widget, né? A gente já fez uso dela. A widget, se eu quiser que essa tabela tome conta de toda a largura da página, só eu fazer isso aqui, ó, 100%, né? Olha, nesse caso aqui, se eu aumentar aqui, ó, tá certo? Então, ela vai se adaptando, né, conforme o tamanho da minha página,
certo? Eu posso reduzir, obviamente, colocar aqui uns 70%, né? E ela vai se adequar também, né? Ela vai ocupar sempre apenas 70% do tamanho atual da nossa página. Ou eu posso também definir em pixels, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 500 pixels, vamos ver que tamanho que ela fica. Olha só, ficou meio apertada, né? Vou colocar 600 pixels, ainda apertada, 700 pixels, agora sim. Estou mostrando isso para você, mas eu não vou manter isso aqui não, tá? Eu vou deixar 100 para que ele possa se adaptar ao conteúdo, que é o padrão da tabela. Então, ele tá, veja que cada coluna está se adequando ao maior conteúdo, né? Então, essa aqui, ó, o tamanho dessa primeira coluna se adequou a isso aqui, e o tamanho dessa segunda coluna se adequou a esse texto, que é o maior entre todos. Certo? Tudo bem? Tranquilo até aqui, né? A gente pode colocar um charminho a mais. Olha só. A gente pode dizer, por exemplo, que para cada TH e para cada TD, a gente quer colocar um padding dentro da célula. Eu vou colocar um padding de 5 pixels. Vamos ver como é que fica. Lembrando que se eu coloco um único valor na propriedade padding, esse valor vale para topo, né? Deixa eu tentar fazer na direção que você está me vendo aí no vídeo, né? Topo, lado direito, base, né? E lado esquerdo, tá bom? Acho que foi isso que você conseguiu ver aí. Então, olha, vou salvar, olha que legal, né? Já ficou até mais bacana, né? Com esses espaçamentos. Ou a gente poderia também fazer o seguinte, olha, eu posso deixar da seguinte maneira, ó. Vamos salvar aqui só para você lembrar, né? Nesse caso que nós estamos dizendo que para o topo e para a base, né? Tanto o topo quanto a base aqui de cada uma das nossas células, a gente quer 5 pixels. E para o lado esquerdo e direito, a gente quer 10 pixels. Por isso que eu aumentei aqui, né? Para ficar mais visível, eu vou colocar 100. Olha só que interessante, né? Ele aumentou bastante aqui o padding, né, o preenchimento tanto do lado esquerdo quanto do lado direito de cada célula. Claro que a gente não quer isso, vamos voltar, mas fica visualmente mais agradável. Tudo bem? Ok? Muito bem. Por fim, o que eu quero mostrar para você? Por fim, não, tem mais duas coisinhas para mostrar para você. As tabelas, normalmente, elas... quando elas não têm, ou mesmo com as bordas, a gente costuma pintar uma linha sim, uma linha não, uma linha sim, uma linha não. Colocar uma cor de fundo, porque visualmente fica mais fácil. Aqui não, porque a tabela é pequena, mas numa tabela em que eu tenho muitas colunas, né, fica muito mais fácil acompanhar os dados quando eu tenho cores em cada uma das linhas. Como é que eu faço isso? Muito tranquilo também. Olha que interessante que a gente vai ver aqui agora, ó. Para as nossas... TD não, né? Para as nossas linhas, então, ó, eu quero colocar uma corzinha de fundo nessa linha, uma corzinha de fundo nessa linha e nessa linha aqui, tá bom? Então, eu vou dizer primeiro que eu quero formatar, estilizar as linhas da nossa tabela, só que aí nós temos um seletor especial que começa com essa inicial NTH e hífen child, essa primeira aqui, ó, NTH child. Vou escolher. E aqui eu vou dizer o seguinte, olha, eu disse que eu gostaria de uma cor de fundo nessa linha e nessa linha. Repare que eu estou aqui me referindo às linhas pares, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha vai ficar em branco, quarta linha a gente quer uma cor, quinta linha fica em branco e a sexta linha também vai ter uma cor. Então, eu estou me referindo às linhas pares. Par, em inglês, é even. Vou colocar aqui, even. Pronto. Quando eu faço isso, olha que interessante. Vou definir agora, a gente já sabe colocar a cor de fundo, é o background color, né? Vou colocar um cinza bem discreto, eu já deixei até mais ou menos preparado aqui,
vamos colocar, vou pegar esse aqui eu acho que vai ficar legal. Vamos fazer um experimento aqui, né? Vou definir e vou salvar. Ficou até fraquinho demais, né? Acho que vou pegar um pouquinho mais acentuado aqui, ó. Essa aqui eu acho que talvez fique melhor. Então vamos lá, vamos ver. Salvo. Opa, coloquei um sustenido a mais aqui. Acho que aqui ficou melhor, né? Fica mais claro. Olha que legal. Então, para as linhas pares, ele colocou uma cor de fundo cinza. Se eu colocasse aqui ímpar, né? Ou seja, odd, olha o que ele faz. Poderia ser assim também, né? Só que nesse caso ele pintou também a nossa linha de cabeçalho, que normalmente a gente coloca também de uma outra cor, né? Mas tudo bem, eu poderia deixar assim e logo na sequência aqui, ó, eu posso sobrepor essa regra para a linha de cabeçalho da seguinte maneira. Eu vou dizer que para aquelas células TH, certo? Para células TH, eu quero que a cor de fundo seja, né? Vou colocar um verdinho aqui, vamos ver se a gente acha um verdinho bem simpático aqui, ó. Esse talvez fique legal. Vamos ver. Vou colocar aqui. Olha que legal que ficou, ó. Né? Já deu uma outra aparência aqui para nossa tabela. Ficou bem bacana, né? Então tá ali. Bem interessante. Certo? Tudo bem? Por fim, não terminamos ainda, estamos quase lá. Então agora você já sabe usar a propriedade, né? O seletor especial aqui, o NTH Child, né? E isso nos permite especificar se eu quero pintar somente as linhas pares ou ímpares da minha tabela. E aí eu faço uma tabela zebrada, que a gente fala, né? Porque ela vai alternando as cores e fica muito mais agradável de se ler, né? Inclusive, vamos fazer um testezinho aqui, ó. Eu vou tirar até a borda, tá bom? Vou tirar a borda. Para não apagar tudo aqui, eu vou colocar 0 pixels. Olha como fica agradável, né? Fica gostoso de ler, né? Somente com esses detalhes, né? Essas cores zebradas, tá bom? Mas eu vou voltar aqui, vou deixar um pixel como borda, né? Tanto externa quanto internas. E aí você decide, obviamente, depois no seu trabalho ou nos seus projetos aí que você vai construir ao longo da sua vida, né? Mesmo não estando na área de informática, mas de repente formado numa outra área, vai querer construir o seu próprio site. E aí você pode decidir o que você vai fazer melhor ao usar uma tabela. Tá bom? Tudo bem? Então tá aí.